despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode me ama, se não me revela o seu segredo? Aí a gente vai pular lá para o 17, que fala assim: peraí, 16, fala assim: ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo. Aqui, para quem não conhece a história de Sansão, ele era um nazireu, não podia, tinha que viver separado para Deus, não podia cortar os cabelos, não podia comer carne, coisa que ele teimou, coisas erradas, ele não podia viver errado, ele era um separado de Deus, para Deus. Só que Sansão vivia uma vida de desobediência. Sansão pegou um mel que estava em um corpo de um leão morto que ele tinha matado, e além de comer o mel, ele ainda deu para os pais, que estava dentro de um leão morto. Sansão vivia uma vida do jeito que ele queria, se confiando, achando que nunca ia perder a presença de Deus. Ah não, vida que leva. Já errei uma vez, a força continua. Já errei a segunda vez, a força ainda continua. Já errei uma terceira vez, a força ainda continua. E assim ele vivia, até que um dia, como a palavra de Deus fala, no versículo 16, ela o importunava e o pressionou todos os dias com a mesma pergunta. Quem se lembra daquela música do Thales? Pode cantar, vai, quem se lembra? Mas todo dia o pecado vem. É? Vai, quem canta? Mas todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado bate. As tentações. E ele não vai aonde você é forte, ele vai aonde você é fraco. Sansão não conseguia viver longe dos problemas. Sansão procurava problema na vida dele. Quanto mais você falava, mais ele errava. E você, jovem, está na hora de você começar a se incomodar com as coisas erradas. O que é, Alexandre? Começar a evitar problemas, começar a evitar situações que te levem ao pecado. Todos os dias Dalila perturbava Sansão. Todos os dias você recebe uma proposta, todos os dias o pecado vem até a ti. Numa escola, deixa de ser careta, vai para a igreja, não faz isso, vamos fazer isso aqui. Não sei se é isso hoje em dia, na minha época era. Só fica. Se você ficar aqui não tem problema, ninguém vai saber não. Hoje eu não sei como é que os jovens falam. Na minha época era ficar. Vamos ficar com um, ficar com o outro. Uma hora Jesus voltava e você ficava. Mas é isso, todos os dias. E não é só sobre relacionamento, amizades. Se você não vigiar, você começa quando você prestar atenção, você já está dentro do pecado. Uma vez, eu não escondo para ninguém, quando eu saí do meu interior e vim para cá, para tentar a vida, agora eu vou me consertar, agora eu vou me ajeitar. Comecei a fazer faculdade, e aí na faculdade eu encontrei um velho amigo de infância. E nisso, quando eu prestei atenção, o cara era mais sujo do que pau de galinha, como se fala, bandido. E quando eu prestei atenção, eu estava completamente andando com ele. E quando eu vi o que ele estava fazendo, as propostas a qual ele me ofereceu, eu falei, cara, não dá para mim. Não dá. Essa vida eu não quero para mim. Alexandre, você não, eu estava um pé, eu era um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo.
não era firme com Deus ainda. Mas eu tinha um temor do que aquilo que eu fizesse poderia machucar o meu pai, deixar ele triste. E eu não queria isso. Hoje eu prestei atenção que foi Deus me blindando e me protegendo de algo que eu poderia nem conhecer, que era ele. Não era algo simples, era ser bandido de verdade. Não só, não era algo grande, mas eu evitei, rejeitei a proposta. Não estou falando só de errar, mas às vezes você foca tanto numa profissão de ganhar dinheiro, e quando você quer buscar a Deus, você escuta até o grilo do seu lado, mas você não escuta a voz dele, porque você já perdeu a sensibilidade, você já perdeu ele há muito tempo. Aqui fala que Sansão foi perturbado até a sua alma, se sentia angustiado e desejar a morte. O versículo 16 fala mais uma vez: de modo que a alma dele se angustiou até a morte, de tanto o pecado perturbar. E aí Sansão, continuando o versículo, ele fala: então ele contou o seu segredo dizendo: nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei cortado como qualquer outro homem. Do jeito que foi com Sansão, é com a gente. O pecado ele é anunciado, o erro ele é anunciado a você ficar longe de Deus. Sansão já vinha sendo anunciada todos os dias, porque ela, além de perguntar, ela ainda testava se realmente Sansão tinha falado a verdade. Só que Sansão, muito cego pelo amor, pela paixão, pelo pecado, pelo desejo dele achar que nunca iria acontecer nada com ele, Sansão ainda continuou e ainda falava. Até quando a gente vai permanecer convivendo com os erros ao nosso lado, sem negar? Até quando você vai deixar de se posicionar diante de Deus? Deus não quer você pronto, Deus quer você para ser preparado. Deus quer você para Ele te preparar. Você só tem que se posicionar. Davi, aos olhos de Saul, ele era apenas um jovem, mas ele se posicionou diante de guerreiros. Ele disse já parou para imaginar o quão vergonhoso é onde eu vou entrar agora com Saul de novo? Saul já sabia que tinha perdido Deus há muito tempo atrás, porque Saul sempre se preocupou com o povo e Davi sempre se preocupou com Deus. Davi nunca se preocupou, nunca pediu para ser rei, ele sempre quis estar ali para fazer, sempre se posicionar diante de Deus. Quando ele chega para Saul e diz: meu rei, não se preocupe, teu servo vai à luta contra o gigante. Saul ainda tentou: não, mas você é um jovem, um menino, velho. Senhor, eu já matei. Quando estava apacentando as ovelhas, veio o leão, veio o lobo, veio o leão, veio o urso, e eu matei eles. Se posicione, mas não perda a sensibilidade. Não perda a sensibilidade como homens que eram para ter o seu nome no resto da vida. Saul era para ter o seu legado para sempre, mas ele sempre se preocupava com o povo. Se você for ler lá em 1 Samuel, sempre, toda vez que o povo saía de perto de Saul, toda vez que o povo fugia de perto de Saul, porque Saul não estava conseguindo fazer as coisas, Saul ia lá e pecava. Saul ia lá e fazia algo de errado. E sempre quando ele era questionado por Samuel, ele falava: mas o povo já está vindo embora, o que era que eu ia fazer? Saul nunca se preocupou com a obra de Deus, ele sempre se preocupou com a posição com que ele tinha. Sansão nunca se preocupou com o chamado dele. Ele achava que nunca ia chegar o erro do pecado, nunca ia chegar a consequência do pecado na vida dele.
E chegou ao ponto de ficar amarrado, ser chicoteado, ser humilhado. É isso que o pecado vai fazer contigo. É isso que a perda da sensibilidade com Deus vai fazer contigo. Te humilhar. Você acha que o diabo vai chegar com proposta, vai te fazer algo, você vai cair no pecado e pronto, vai ficar com isso? Não. Ele ainda é o responsável por divulgar o teu erro. Ele ainda vai chegar, fulano, tu viu? Ele ainda vai ser o responsável, o jornalista responsável por divulgar o teu pecado, para que não fique escondido, mas para que todos possam te humilhar, te envergonhar, e você querer se distanciar mais ainda de Deus. Não troque a tua intimidade, a tua sensibilidade com Deus pelo aquilo que o mundo te oferece. Não estou falando só sobre como você ser um pastor, ser obreiro, não. Mas a igreja precisa de vocês aptos. A obra do Senhor precisa. Você não precisa ser pastor ou obreiro para pregar, para falar de Deus. Você só precisa estar se posicionando. Se posicionando para que Deus possa te usar. Não seja como Judas, que andava com Jesus, mas trocou Jesus por moedas, porque não concordava com ele. Será que você não está trocando Jesus por algumas moedas, por alguns likes, por alguns seguidores, por alguma coisa fútil do mundo hoje? Será que você ainda está com a sensibilidade com Deus? Será que você ainda ouve a voz do Senhor? O silêncio de Deus, ele incomoda muito, gente. Espero que ninguém passe por isso. Quando você busca a Deus, quando você clama por Deus e Ele não te responde. E Ele não te responde. Só que você tem que estar apto para cumprir aquilo que Deus que já colocou no teu coração. Será que você está apto para se posicionar? Será que você está apto para abrir mão de tudo aquilo que o mundo te oferece para viver algo que com Deus? Deus não quer que você viva uma miséria. Ele só quer que você se posicione. Através do teu propósito, Ele vai te abençoar. Mas você está pronto para abrir mão de tudo aquilo que o mundo te oferece? Em troca da sensibilidade com Deus? Em troca de você ser mais sensível à voz do Senhor e ouvir e não perder? Não se distanciar de Deus? Existe uma grande profecia. Isso eu vou deixar para o Everton falar sobre, que ele vai falar depois. Mas só uma profecia sobre o Brasil, há muito tempo atrás, que seria o último avivamento. Ou vocês querem que a gente perda essa bênção que Deus colocou aqui? Ser responsável pelo último avivamento, ser responsável pelo agir de Deus no nosso país, tirar o nome do país da prostituição, o país dos erros, para se tornar um país de Deus, cujo Deus é o Deus da nossa nação. Até quando a gente vai permitir os pecados adentrarem na nossa casa? Até quando a gente vai permitir as pessoas zombarem? Se posicione como Davi se posicionou. Se posicione como Gideão se posicionou. Mas não perda a tua sensibilidade com Deus jamais. Jamais. Se for possível, troque tudo. Tem até um pastor que eu falo muito com ele, que ele está ali, bonitinho, o pastor Regis. Talvez ele não saiba, mas ele é um cara que eu admiro por ele. Ele trocou, não só ele, como o pastor Rodrigues, o pastor Tiago, trocaram tudo para estar fazendo a direção de Deus. O pastor Rodrigues saiu lá de Manaus, junto com a pastora Adriida. Do nada vieram para cá. Tinham tudo, tinham o conforto da sua família, mas vieram para cá. O pastor Regis ganhava muito mais fora do que ganha hoje como pastor. Mas ele abriu mão de tudo para fazer a direção de Deus. O pastor Tiago, para quem não conhece, ganhava 5 vezes mais do que ganha como pastor. Mas abriu mão de tudo, gente. Dinheiro, aquilo que o dinheiro poderia proporcionar. Ele abriu tudo para ter a sensibilidade com Deus.
para ter intimidade com Deus, ao ponto dele orar e Deus responder, ao ponto dele orar e uma pessoa ser curada. Você sabe o que é isso? E tem muitos jovens que têm a oportunidade de viver o extraordinário com Deus, mas não quer. Troca a sensibilidade por amizade. Troca a sensibilidade por algo fútil do dia a dia da vida. Eu não troco Deus por nada. Eu vim do mundo e para o mundo eu não volto. Vivo os propósitos que Deus tem no meu coração. Vou até onde Ele quiser me levar. Até eu conversando com minha esposa, eu falei, amor, acho que nem para pecar eu sei mais. Não consigo. Não consigo. Ah, Alexandre, vem proposta. Só que eu paro e penso, cara, eu lutei tanto para chegar onde eu estou. Lutei pela minha esposa, eu lutei para estar aqui. E vou estragar anos de oração, anos de busca por Deus, por minutos de um pecado, por algo que passam em um dia. Não troco. Não vale a pena. Não vale a pena. E Deus te dá o suporte para que você não cometa isso. Agora cabe a decisão. E a última coisa sobre a perda da sensibilidade é que tem gente tornando a casa de Deus, não só a casa, a igreja, mas a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então tem gente que está tornando a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, um comércio. Tem gente que está trocando o seu corpo por like. Tem gente que está fazendo a moradia do Espírito Santo, trocando por algo fútil, por uma amizade, por um namoro, por um relacionamento. Não faça a casa de Deus um comércio. Não faça o teu corpo algo para tu ganhar a vida de uma vida errada. Não troca a tua vida, a tua comunhão, a tua intimidade, a tua sensibilidade com Deus por causa disso. Só quem já entrou no Santo dos Santos sabe como é lá. Não troca por nada. E que eu faço um convite a vocês, que hoje aqui vocês possam permitir entrar no Santo dos Santos. Ter a sensibilidade ao ponto de você estar na rua e Deus falar, fala com aquela pessoa ali. Deus, eu nunca nem vi essa pessoa na vida, mas fala com ela. Você levar uma palavra de conforto, a pessoa está desejando a própria morte. E você chegar e falar, ó, Jesus te ama, não vale a pena desistir. Recomeça novamente. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa a vergonha de lado, deixa a timidez de lado, deixa a vaidade de lado. Mas não perde a tua sensibilidade com Deus, a tua intimidade com o Senhor. Eu ia até falar uma coisa, vou falar. Você sabe o que é quando, lá em Jó capítulo 1, antes de encerrar, Deus mudou a mensagem, então, lá em Jó fala que Jó era um homem temente e reto a Deus. Jó ofertava pelos filhos para que nenhum mal acontecesse. Você sabe o que é Deus te elogiar no mundo espiritual? Deus chegar para o diabo e dizer, tem visto o meu servo Jó? Tem visto o meu servo lá embaixo? Temente e reto a Deus? Você já pensou no mundo espiritual eu vou simplificar, a potência que é Deus te defender e a força que Ele te dá no mundo espiritual? Se você se posicionar e permitir ser usado por Deus. Você tem noção o que é Deus chegar e falar, que fala face a face com o meu amigo Moisés? Não troca, jovens, não troca essa juventude. Não vale a pena. Ah, mas eu sou novo, eu quero curtir a vida. Não faz isso. Deixa Deus te usar todos os dias da tua vida. Deixa Deus te usar todos os dias. Não troca a tua intimidade, não troca nada. E eu vou encerrar já aqui com vocês falando
que toda vez quando o pecado, a tentação vem sobre a minha vida, as propostas erradas, eu me lembro de algo que Deus falou comigo. Quando eu orava pela minha esposa, falo isso, mas é algo que mexe toda vez que eu me lembro disso. Ela foi uma pessoa muito difícil de se conquistar. E eu me lembro que eu cheguei uma vez em casa e reclamando, fui chorar para Deus. Deus, eu estou cansado. Se o teu motivo era me humilhar, parabéns, o Senhor conseguiu. Mas eu estou cansado. E aí Deus falou algo para mim que eu carrego isso pro resto da minha vida. Que Ele falou assim: pergunta para Jesus se foi fácil amar sem ser amado. Pergunta para Jesus se foi fácil carregar o fardo. Antes de você conseguir, você precisa amar aquele propósito, sem ser amado por ninguém. Talvez você não saiba, mas a vida de pastores é renúncia. Às vezes, enquanto você dorme, estão orando por você, para que o mal não te perturbe. É amar sem ser amado. É cuidar sem ser cuidado. Isso eu carrego. Toda vez que eu venho a tentação, eu falo: cara, não vale a pena. Para que eu chegasse até aqui, Jesus me amou sem ser amado e derramou até a última gota de sangue. Então não vale trocar o pecado pelo sangue de Cristo. Não vale a pena. Não perde a tua sensibilidade com Deus. Não vale a pena. Valoriza os teus pastores, valoriza os obreiros, valoriza o líder de jovem, que enquanto você dorme, ele ora por ti. Ele busca no mundo espiritual para que nenhum mal aconteça com você. Ame, cuide, respeite e não perda a sensibilidade com o Senhor. Amém? Vocês estão muito calados, gente. Vamos orar? E aí eu passo para a gente dar uma continuidade. Eu quero que vocês entendam, não perda a sensibilidade. Não vale a pena perder a sensibilidade por algo fútil na vida. Vamos ficar de pé, a gente fazer uma oração. Coração, feche os olhos. Pai, te apresento essas vidas, meu Deus, que estão aqui e que o Senhor quis falar sobre a perda da sensibilidade. Senhor, que eles possam entender que quanto mais perto de Ti, mais próximo do Senhor, mais próximo da salvação, mais próximo da vida eterna contigo. E que não vale a pena trocar, meu Pai, a sensibilidade do Senhor por algo fútil que o mundo oferece. Senhor, nós oramos a Ti, meu Deus, se tem alguém, meu Pai, como a alma de Sansão, que está angustiado, desejando a morte de tanto o pecado perturbar, Senhor, dá o alívio, renova as suas forças, Senhor. Mas não permite, meu Pai, com que essa alma se perda. Não permita, Senhor, com que ele se entregue ao pecado. A Tua palavra fala, meu Deus, que o Senhor não dá algo que possa ser tentado, que não possa ser suportado, Senhor. Dê o alívio, meu Deus, dê o escape para essa alma, mas não permita esse jovem se distanciar de Ti. Jovem, se está cansado da tentação, se entrega a Deus. Permite com que o agir do Senhor venha sobre a tua vida, mas não se entrega ao pecado, não se entrega ao diabo, não vale a pena. Ora a Deus, abre o teu coração, fala com Ele, não fica calado, não cerra a tua boca, fala com Deus, abre o teu coração. Mas não vale a pena trocar a tua intimidade, a vida eterna com Deus, por algo momentâneo que o diabo tem oferecido. Abre e fala, confessa ao Senhor.